Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje está mega especial. Eu tenho a honra de receber como meus convidados os doutores Leonardo Guimarães, Rodrigo Guimarães, que além de irmãos, também são cirurgiões plásticos, e a gente vai estar falando sobre os impactos da cirurgia plástica para além da estética. Sejam muito bem-vindos ao Mais Bonita. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui para falar também sobre um assunto que é tão pertinente nos dias atuais, né? E eu queria iniciar o nosso bate-papo aqui com vocês contando um pouco da trajetória, como que foi essa decisão de dois irmãos se tornarem cirurgiões plásticos, assim, sempre foi uma vontade em conjunto? Como que foi, começando com o Léo? Vamos embora. Eu acho que foi, na verdade, se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu entrei na faculdade, eu gostava muito de desenho. Eu sempre gostei de desenhar. Nossa avó pintava, então eu gostava dessa parte de pintar, desenhar. De manuseio. Isso. E nossa mãe é dermatologista. Uhum. Então, a coisa mais ligada a isso, na minha cabeça, num primeiro momento, era a cirurgia plástica. Então, assim, eu entrei na faculdade com uma ideia de fazer cirurgia plástica. E aí, durante a faculdade, isso vai desenvolvendo. Você tem que fazer cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica, então não é uma especialidade que você chega, quero fazer cirurgia plástica, e entra. Então você passa por um processo todo maior. E ao longo desse tempo a gente vai vendo, vai acompanhando outros especialistas, outros colegas, e para mim foi uma coisa foi um fluxo. Sim. Não teve muita surpresa. Eu queria fazer, gostei durante a faculdade, durante a residência, e acabei fazendo. Já era uma certeza. Já era uma certeza. E você, Rodrigo, como que foi? Um pouquinho parecido, na verdade, assim, eu confesso que quando entrei na faculdade eu não tinha essa certeza de fazer plástica. Nossos pais são clínicos, médicos clínicos, mas eu tinha uma certeza que eu queria alguma área cirúrgica, na verdade. Sim. Então eu sempre quis uma área cirúrgica. Então sempre fui monitor de anatomia, sempre me envolvi com isso. E aí a gente tem que fazer a cirurgia geral primeiro, como o Léo falou, a gente tem que rodar nas especialidades, todas as especialidades cirúrgicas, e daí eu conheci a plástica, inicialmente até me encantei mais com a parte de cirurgia reparadora em si, né? E dali, quando a gente vai entrando na cirurgia plástica, começa com a reparadora e fui conhecendo mais o mundo da estética e gostando cada vez mais. E quem se formou primeiro? Eu. Ah, que bacana. E como é para vocês atuarem juntos, né? No dia a dia, vocês acabam fazendo todas as cirurgias, né? Juntos. Como é para vocês estarem ligados, assim, como irmãos e como profissionais também? A gente seria cirurgião. A gente optou pela mesma especialidade, né? Então a gente já sabia. A gente tinha duas opções. Ou a gente era concorrente um do outro, Verdade. ou a gente usava, né, dessa força para poder fazer uma coisa maior. E assim, a gente nunca foi um irmão que teve muito problema, a gente nunca foi aquela briga em casa. A gente foi muito tranquilo. Eu acho que durante esse... A gente morou junto no Rio durante muito tempo, a gente fez a residência, essa parte praticamente junto. Então a gente nunca teve um relacionamento difícil. Sim. E aí, assim, essa escolha foi natural, né? Na verdade, foi como você comentou, né? A gente tinha duas escolhas, ou serem completamente, né, especialidades iguais, Sim. Concorrentes, né? É. Como decidimos abrir uma sociedade junto, isso foi uma questão até, né, de certa insegurança no começo, mas a gente falou, cara, hoje a gente trabalha junto e faz tudo, vamos dizer assim, em prol do paciente, como se fosse uma unidade, porque assim, como explicar para vocês, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, necessariamente você precisa de um auxiliar, de um cirurgião te ajudando. E no nosso caso, é o que a gente brinca, a gente comenta, a gente não temos um cirurgião e um auxiliar, né? Basicamente, se Léo está conduzindo uma cirurgia e eu estou ajudando, ou ao contrário, a gente vai tomar todo o cuidado, todo o carinho com aquele paciente, como se fosse nosso da clínica do... Então, assim, a gente vê isso como uma vantagem nesse sentido. A gente divide essa responsabilidade como se fosse meio a meio, né? E isso, não vou dizer para você que no começo do nosso caminho, por termos pequenas diferenças de formação, não tivemos pequenos atritos ali de conduta técnica, mas isso no primeiro, segundo ano, né? De lá para cá... Convergiu, e hoje, assim, se ele fechar o olho, eu termino, se eu fechar o olho, ele termina. Acaba que é muito tempo operando todo dia junto, a gente faz basicamente a mesma coisa hoje. É um conjunto, realmente. E quais são os maiores benefícios que acrescentam para vocês no dia a dia em estarem sempre juntos na hora da cirurgia?
Eu acho que evolução técnica, assim, são duas pessoas dando opinião, são duas opiniões a respeito de um tema. Assim, cirurgia plástica não é uma coisa linear. Sim. Então você pode entrar com plano A, B e C e lá na cirurgia ter uma surpresa e não ser nada daquilo que você programou. Então as cirurgias, por mais que a gente já tenha técnicas, isso tudo por trás, é sempre bom ter uma validação, é sempre bom ter outra pessoa opinando junto. Eu acho que o principal fator na cirurgia é esse. De estarem sempre juntos. Eu acho que, assim, não só na cirurgia, a facilidade da gente trabalhar junto e a acessibilidade um ao outro ajuda muito. Então, assim, em alguns casos que a gente quer discutir um caso, Sim. não são todos, mas Sim. alguns casos que a gente quer discutir alguma coisa, basicamente eu bato na porta dele, Léo, vem Sim. cá, vem discutir comigo esse caso dessa paciente aqui, O que ou você vice-versa, eu vou acha? lá. Então essa troca e o aprendizado, a evolução, a gente pegar os nossos casos juntos, olhar, isso aqui foi feito assim, 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 né? Então essas coisas eu acho que, né, facilitam do que se fosse vamos dizer assim, um outro cirurgião de fora, um Sim. auxiliar, entendeu? E eu te falo mais, existe, além de sermos irmãos, existe a sociedade. Uhum. Então, assim, é uma sociedade de irmãos, sociedade de duas pessoas que têm intimidade para brigar, Sim. que têm intimidade para reclamar. E eu acho que o grande pulo do gato nisso tudo foi nós sermos funcionários da DUL. Então, assim, hoje a gente trabalha para a DUL, independente se ele tiver 10 pacientes nesse mês, eu tiver 2 pacientes, se eu tiver 10, ele tiver 2, É um conjunto. é um conjunto, a gente é funcionário, então nunca teve dinheiro envolvido em Sim. problema, nunca teve, e eu acho que isso é uma coisa que desbalanceia qualquer tipo de relação. E a gente conseguiu desde o início, e falo isso muito, orientação dos nossos pais, que sempre tentaram botar a gente numa coisa que, assim, para ser uma coisa mais suave, mais tranquila, a gente nunca teve um aborrecimento, nunca teve nada Sim. disso, conseguiu fazer com que a sociedade funcionasse da melhor forma possível. E isso é muito bacana, inclusive, também para os pacientes, né? Porque Sim. acaba ganhando uma confiança a mais Sim. de terem 2 irmãos. Acho que isso faz muita diferença no dia a dia de vocês, né? Não, sem dúvida. Não, e é comum, às vezes, o paciente quando vem, primeiro tem aquela questão de achar que são irmãos gêmeos, né? Sim. Muitos já acham que são irmãos gêmeos, né? Explicando, na verdade, nós não somos irmãos, enfim. Mas é impressionante, vários pacientes chegam na consulta, mas o doutor Leonardo vai estar na cirurgia junto, né? Ou então, Sempre. o doutor Rodrigo vai estar na cirurgia junto também. Tipo, parece que tem essa ligação, tem que ser Sim, os dois. tem E que geralmente sempre são. Uhum. Não tem como a gente fazer nada separado, entendeu? Sim. Eu, como paciente, escolheria também. Verdade. Óbvio. É uma Você tem a super possibilidade vantagem, de ter né? 2 cirurgiões. Que se conhecem, Exato. que tem essa intimidade. Não tem a menor dúvida. O resultado realmente é muito maior do que o esperado, né? E a gente sabe que, às vezes, a cirurgia plástica tem muitas mistificações, e eu queria falar sobre isso também, porque eu acho que vai além da estética, né? Envolve muito uma questão de saúde, de bem-estar, assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer começar? Começa. Eu tô começando tudo, você vai Então nessa. tá. Eu acho que assim, tem vários pontos que a gente pode enumerar para desmistificar, né? Vamos dizer. Então, um que às vezes eu vejo muito é a questão de algumas pessoas falam que a plástica é uma coisa. Fulano, para que fez plástica? É uma coisa fútil, não precisa. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que isso é uma coisa muito superficial, às vezes, a gente Sim. julgar, entendeu? Fulano já tá magrinha, para que fez uma lipo e tal? E, na verdade, quando a gente vê que, na verdade, às vezes um pequeno detalhe que está incomodando uma paciente e que gerando, né, um transtorno para ela, seja lá, mental, físico. Então, essa questão de desmistificar que a plástica é uma vaidade, uma futilidade, é uma das coisas que a gente pode citar. Existem várias outras, Assim, né? tem que fazer o exercício de se colocar no lugar do paciente. Sim. É óbvio que tem paciente que deseja uma coisa que é irreal. Mas quando a gente está falando de uma redução de mama, de fazer um abdômen, uma paciente que teve uma gestação, tem uma flacidez, que não consegue escolher uma roupa, que não consegue ficar nua na frente do marido, existe uma coisa muito maior do que só a estética. Então, assim, quando a gente faz esse exercício de entender o lado da paciente, a gente consegue realmente falar, não, plástica está longe de ser só estética, a plástica muda a vida das pessoas. Muda a forma com que ela se enxerga e muda a forma com que ela aparece para os outros. Sim. E como que vocês lidam com esse tipo de paciente que chega com uma expectativa muito além, muito irreal realmente, ou que com pacientes também que têm
essa fixação por cirurgias plásticas? Porque eu acho que isso vem aumentando cada vez mais, principalmente com as redes sociais e as comparações, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente vive isso no dia a dia, né? O autocuidado, a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, no sentido de não confundir o excesso de autocuidado ou, às vezes, com uma coisa até que começa a ser patológica, né? Então, no consultório, essa é a parte mais difícil, é a gente tentar identificar, né, aquela pessoa, o paciente que chega e que, de fato, é um bom candidato para a cirurgia, né? É a gente tentar buscar o equilíbrio entre o que o paciente está te pedindo, né, como é que está a saúde mental, como está a saúde física do paciente, a gente juntar essas informações todas para poder, né, vamos dizer assim, dizer se o paciente está no momento ou não, e muitas das vezes saber dizer não, que é a parte mais difícil para a gente. Dizer porque sim ninguém é o quer nosso ouvir, né? Nenhuma dia a dia. mulher, principalmente, quer chegar na sala de vocês e ouvir um não. Exato, né? Nem a gente gosta, tal, claro que a gente quer, mas esse é um dos desafios do nosso dia a dia, né? Eu acho difícil porque a expectativa ela não é mensurada. E existe uma fantasia na cabeça de qualquer pessoa que não é técnica da área. Sim. E aí eu digo, um médico que não está acostumado, uma enfermeira, pessoas que vivem isso e não sabem, elas podem imaginar na cabeça dela que pode ser feito qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que a arte aqui é alinhar a expectativa do paciente com o que a gente pode entregar. E assim, isso não é fácil, isso é difícil, a gente tem que mostrar. Hoje a gente tem algumas ferramentas como simulações para mostrar. E vale, olha, eu faço uma simulação de uma mama, mostro para o paciente, ela chega e fala assim, porra, não gostei. Não é uma paciente para operar. Porque eu estou mostrando o que eu acho que eu posso entregar de melhor. Sim. Se ela olhou e não gostou, opa, acendeu uma luz vermelha. Talvez ela não esteja preparada ou o que ela espera eu não possa entregar. Então tem que ter essa humildade da nossa parte e ser firme para poder mostrar para o paciente até onde a gente pode. Sim. E aquela questão, até voltando no ponto de desmistificar alguma coisa, vai muito mais além do que só a técnica, da gente conseguir ou não entregar alguma coisa. Às vezes o paciente tem outras questões envolvidas e está acreditando tudo na cirurgia plástica. Vamos dizer que a cirurgia plástica vai resolver todos os problemas dela. Exatamente. Então você pode entregar o resultado que for, para a gente pode estar lindo, mas para ela nunca vai estar, vamos dizer assim, né, do jeito que ela gostaria. Então, é alinhar também essa questão do momento do paciente. E entra a parte também da saúde mental, né? Porque às vezes a pessoa não está bem consigo mesma por dentro. Então acredito que nenhuma cirurgia plástica, nenhum procedimento vai resolver esse problema, né? Isso é uma ilusão, achar que a cirurgia plástica vai ser um band-aid que vai melhorar um trauma, melhorar um casamento, né, melhorar alguma coisa. Não existe isso. Sim. Pelo contrário, você faz uma cirurgia, fica ótima e aquele problema não é resolvido, pronto, criamos um problema, o problema Pra foi vocês. a cirurgia plástica, exato. Então, assim, a gente tem que ter... A gente acaba virando... Não vou falar que a gente vira um psicólogo, não é isso. Mas a gente acaba entendendo muito Sim. e conseguindo captar um pouco do que os pacientes passam pra gente e, assim, tentar fazer um filtro desses problemas ou dessas situações que são difíceis de ser remediadas, né? Mas isso, assim, a gente está citando o lado, vamos dizer assim, de eventualmente não operar. Mas isso, Sim. graças a Deus, felizmente, é minoria. tranquilo. É minoria. A maioria das histórias são o contrário, são de transformação. Sim, sem dúvida. Não só estética, mas uma transformação, De enfim, expectativas mesmo de ultrapassadas. expectativas, enfim, melhora, igual citou, casamento, profissional, Sim. autoestima. Então, a maioria das vezes, felizmente, são esses casos. né? E a gente usa muito da rede social para educar Sim, o paciente. sim. Então, assim, não adianta achar, tá mostrando pré e pós, tá mostrando... Não é isso. A rede social hoje, na nossa cabeça, tem um papel educacional. Então, a gente tem que mostrar para os pacientes o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as técnicas. E a gente vai percebendo que ao longo desse tempo que a gente vai fazendo, criando conteúdo, que os pacientes começam a chegar muito mais entendidos do que ele vai Sim. fazer. Não são coisas irreais. Eles começam a entender que tal cirurgia é para ele ou não é para ele. Então, assim, ajuda muito a diminuir, a fazer um filtro também dessas situações. Inclusive, essa parte de redes sociais é muito importante também, porque nós estamos o tempo inteiro conectados. Sim. E a gente continua esse assunto no segundo bloco. Vou puxar um intervalo rapidinho, porque o assunto está bem bacana. Não saia daí, te aguardo já já.
Estamos de volta com Mais Bonita e dando continuidade ao assunto do primeiro bloco que a gente finalizou sobre a questão das redes sociais também. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais é a nossa vitrine, ainda mais para quem é empresário. Como que vocês começaram a fazer essa migração para as redes sociais e realmente produzirem conteúdos? Porque vocês são médicos muito ativos nas redes sociais. Isso... Quer começar? Pode. Isso, na verdade, nós começamos na rede social que aproximadamente uns 4, 5 anos atrás, quando a gente resolveu reestruturar, né, toda a clínica, não só do ponto de vista de gestão comercial, estratégico, mas principalmente marketing. A gente não era muito atuante nessa área do marketing e, assim como eu acho que muitos profissionais da área médica antigamente tinham um certo, vamos dizer, um tabu de se expor e de levar um título de fulano é marqueteiro e tudo mais. Então a gente também, como vários outros, sempre tivemos essa preocupação. Porém, né, com a evolução das redes sociais e fomos visitar várias clínicas de referência e tudo, decidimos que era o momento, né? Precisava começar a se expor um pouco mais, né? Principalmente quando a gente começou a perceber que as pessoas estavam o tempo todo com o telefone na mão, né? E aí resolvemos começar isso. Não foi fácil, né? No começo, então, era um pouquinho mais complicado, tanto do ponto de vista para se expor, quanto, eventualmente, julgamentos e tal, né? Mas as coisas foram dando certo, né? E já estamos aí uns 5 anos. Hoje em dia, adoramos, na verdade, não é nenhum sacrifício para a gente. Investimos nisso, né? Inclusive, estão investindo ainda, né? Para quem não sabe, eles estão produzindo um estúdio na clínica também, já só para fazer essas produções de conteúdo para as redes sociais, porque realmente acaba trazendo essa experiência para quem está assistindo de como vocês atuam, né? Sim. A gente entendeu que a cirurgia plástica, a grande vitrine hoje não é estar numa determinada rua, não é estar num lugar, é a internet. Sim. E aí a gente teve que se adaptar, teve que aprender a criar conteúdo, teve que aprender, mas assim, no começo eu tinha muita dificuldade, o Rodrigo era mais desenrolado para falar, e a gente foi aos pouquinhos, botando a cara a tapa, fazendo, e é isso, né? A primeira coisa é esquecer do julgamento. Sim. Porque assim, é muito fácil, e era muito comum apontarem, brincar. Hoje todo mundo faz. Hoje é normal. Hoje, cara, todo médico é exagero, mas muitos colegas hoje acabam fazendo, entenderam, na verdade, né, que tem um lugar para poder fazer, para poder criar alguma coisa na rede social e expor o que faz. Sem dúvida, sem dúvida. E como que vocês lidam também com essa questão da exposição? Porque a gente tem a nossa vida pessoal, tem a nossa vida, né, mais pública também. Vocês, por serem cirurgiões, conhecem muitas pessoas, operam muitas pessoas. Como que vocês lidam com essa exposição? Vocês costumam jogar tudo para o Instagram mais profissional? Gostam de compartilhar lifestyle também? Como que é? Não, a gente tem o profissional e tem o particular. Então, assim, a gente, de certa forma, é até recluso no particular. A gente não posta muito, deveria mostrar um pouco mais, mas a gente acaba não fazendo. Faz muito no profissional. Sim. Realmente para levar informação. Para levar informação, mas se expõe pouco, eu acho, no particular. E eu tenho percebido cada vez mais também a preocupação dos homens buscando cirurgias plásticas, seja abdominoplastia, enfim. Vocês costumam operar muitos pacientes homens? Como que é essa experiência para vocês? Na verdade, a gente ainda tem um público majoritariamente feminino, mas a gente tem notado, né, isso também, junto com essa crescente, vamos dizer assim, busca por saúde, cuidado e tal, os homens também passaram e estão acabando um pouquinho com aquele tabu de que homem não pode fazer cirurgia plástica e tal. Hoje em dia eu acho que isso está muito mais tranquilo, os homens estão procurando. Claro que assim, são cirurgias específicas no público masculino, eventualmente tem alguma diferença do número de cirurgia, da mais procurada em relação ao público feminino, mas a gente nota, assim, com bastante frequência, pessoal, os homens chegando lá na clínica. Sim, tem bastante. E quais são as principais tendências, digamos assim, de procedimentos do momento que o pessoal tem buscado mais? Então, hoje a gente acaba fazendo muito contorno corporal e mama, né? De mama, eu acho que se eu tiver que elencar uma cirurgia principal, acho que é a mastopexia e prótese de recuperação rápida. A gente hoje a gente faz uma técnica de mastopexia
chamada multiplanos, que é um tipo de mastopexia com uma cicatriz reduzida, né, que é bem legal, bem diferente e com resultados muito estáveis a longo prazo. E eu acho que a prótese de recuperação rápida, que é uma prótese de mama que o paciente vai ter uma liberdade maior, vai ter uma recuperação mais rápida. Que bacana. Assim, no outro dia já está 100%. O paciente sai da cirurgia movimentando o braço. Que bacana. Que já isso realmente era um problema antigamente, né? Sim, e tem um retorno às suas atividades gerais de uma maneira muito precoce. Mas eu acho que independente também da cirurgia, é mama, é abdômen, o que a gente tem notado também é uma certa busca por uma naturalidade maior. Sem dúvida. Como assim? Antigamente, há pouco tempo atrás, né, a gente tinha uma tendência de mamas enormes. Chegava no consultório, querem próteses muito grandes. Hoje em dia, né, provavelmente para você também, Léo, mas chegam os pacientes, não, eu quero uma prótese menor, eu quero um resultado mais natural, assim como nas outras cirurgias, né? Então a gente teve o boom da Lipo HD, então todo mundo Lipo HD, que invariavelmente acabou gerando alguns resultados um pouco mais artificiais, e hoje a gente começa a ver que as pessoas estão buscando mais uma naturalidade, junto com a mudança no estilo de vida. Então as pessoas estão se conscientizando que a cirurgia plástica sozinha não é ela que vai entregar aquele resultado lindo, maravilhoso que a blogueira ou a influencer mostra na rede social. Sem dúvida. Além da cirurgia, tem todo um contexto de alimentação, atividade. Então, acho que processo também, né? Exatamente. Então, acho que essa busca pela naturalidade é uma coisa que vai se perdurar agora, né? Sim, inclusive muitas pessoas falam sobre essa questão da naturalidade e do processo. Eu digo em questão de, às vezes chega um paciente para vocês com sobrepeso e aí aquele paciente quer fazer uma cirurgia para ontem e acha que vai ficar com o mesmo resultado de alguém que perdeu bastante peso para fazer a cirurgia. E esse hoje é o principal pilar que a gente tem que estar ali batendo. Por quê? Cirurgia plástica não pode ser um atalho para que ela tenha um resultado legal, que mude a vida dela. Sim. A mudança vem de dentro. A mudança vem de se olhar, de entender que, poxa, tem que fazer atividade física, tem que mudar os hábitos. E a cirurgia plástica vai fazer parte desse processo. Muita gente chega, vou fazer a plástica para depois começar a malhar, para depois emagrecer. E a gente vê que, na prática, isso não é uma realidade, não funciona. E no resultado também acaba interferindo, né? Não, sem dúvida. Você vai fazer uma paciente que já está dentro do peso, que ela já faz uma atividade física, tem músculo. A gente não valoriza isso, a gente só fala de gordura. Mas ter músculo, ter tônus musculares faz muita diferença no resultado. Então, assim, a gente tenta hoje incentivar, a gente tenta fazer campanhas hoje que as pacientes entendam o quão importante para o resultado dela, para a saúde e para a segurança dela, é estar dentro do peso. A plástica tem que ser só coroar ali, tem que ser a cereja do bolo, vamos dizer assim. O ideal não é uma missão fácil, né? Mas uma das partes educacionais, inclusive do Instagram nosso, que a gente bate muito na tecla, é isso, de tentar trazer de isso. também mudar essa concepção da mentalidade, porque às vezes o paciente faz a cirurgia plástica e aí logo depois acaba engordando tudo de novo, porque não adquiriu aquele hábito realmente para a vida, Exatamente. Sem dúvida, se usar como atalho, não funciona. A chance de depois perder o resultado, reganhar, é muito grande. Então, a gente bate muito nessa tecla. E vocês estão sempre trazendo muitas novidades em primeira mão para a cidade, né, com a Espaço Du. Como vocês fazem para se manterem atualizados e buscando realmente as tendências que estão acontecendo lá fora? Eu acho, assim, uma coisa interessante, a gente está numa cidade um pouco, não é um grande centro, uma cidade do interior grande, mas não é uma capital. Sim. Então, invariavelmente, a gente acaba tendo que sair para frequentar cursos, congressos. Então, a gente, vamos dizer assim, dá muito valor a isso, nesse sentido, a buscar sempre sair, mas não só curso, congresso. Às vezes vai visitar um amigo que mora em Salvador, em São Paulo, e a gente, enfim, passa uns dias juntos e tal. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a gente consegue trazer, né? Algumas técnicas e pensar que na cirurgia plástica, na verdade, o que a gente está fazendo hoje pode não ser mais o que tem de mais moderno daqui a 3, 4 anos. Então, essa busca incessante pelas novas técnicas, pelas novas tecnologias também. Que estão acontecendo muito rápido. Tecnologias, elas evoluem muito rápido. Hoje a gente está usando alguma coisa, daqui a 3, 4 anos podemos não estar mais. Sim. Então, a gente não pode deixar de fazer isso. E a própria cirurgia plástica que a gente faz hoje, da pandemia para cá, tudo mudou. As técnicas avançaram muito, as tecnologias avançaram muito. E assim,
a gente teve muito acesso a muito curso, a muita coisa, então a gente está sempre procurando viajar, fazer, porque assim, não tem jeito. Se a gente ficar numa zona de conforto aqui, achando que o que a gente faz está bonito, é isso, é aquilo, a gente acaba não evoluindo. Sim. Não tem para onde correr. E algo que eu percebo muito é que as mulheres campistas, elas gostam de cirurgias plásticas, né? A gente tem um público muito alto nessa parte, não é? O Brasil, não só Campos, mas o Brasil inteiro, vai ficar brigando entre primeiro e segundo lugar de números de cirurgia plástica no mundo. Caramba! Então a gente valoriza muito essa autoimagem, essa imagem, o corpo, né? Então a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, é lógico, entregar para elas o que tem de melhor. Sim. Óbvio. Nós somos, na verdade, né, brasileiros referência em cirurgia plástica mundial. Então é muito comum turismo médico Sim. para o Brasil. Então, Muito bacana. pacientes que vêm da Europa, Estados Unidos, para operar aqui no Brasil. Então, isso é bem frequente. Muito bacana. E pra gente finalizar, a gente já está chegando, né, no finalzinho do Mais Bonita, pra gente fechar com chave de ouro, a gente já falou sobre essa interseção da estética, né, com a saúde, bem-estar. Para vocês, assim, qual é o maior pilar para uma mulher, ou um homem também, né, como a gente já falou, que está procurando muito cirurgias plásticas também, qual é o pilar para os pacientes realmente se sentirem mais bonitos, assim? Acho que a gente tem que trabalhar essa parte mental, é um conjunto. O que vocês têm de concepção, de experiência no consultório? Eu acho que a principal, assim, a pessoa pode ser linda e tá infeliz, pode ser uma pessoa que não seja tão agradavelmente bonita e ser uma pessoa muito feliz. A pessoa tem que ter confiança no que ela é. Ela tem que ser uma pessoa autoconfiante. Uhum. Porque a gente sabe, né, que assim, não adianta, não é a beleza exterior externa que vai chegar e fazer com que a pessoa seja uma pessoa bem-sucedida, não é a beleza externa que vai fazer com que ela seja uma pessoa feliz, não é dinheiro, não é nada. É ela olhar para dentro dela e estar satisfeita com o que está vendo. É difícil, eu sei que é, e tem que trabalhar isso, né? À toa que tanta gente faz terapia, que tanta gente tenta melhorar, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é isso também, é não inverter. A beleza ela tem que vir de dentro para Sim. fora e não de fora para dentro. Então, a gente, como o Léo falou, vários exemplos de pessoas lindíssimas, mas que por dentro não estão felizes e Sim. tudo. Então, quando a gente tenta trazer isso de dentro para fora, a chance de sucesso em todos os sentidos é muito bacana. maior. E deu, inclusive, vontade de fazer uma cirurgia plástica agora mesmo. Gente, foi um prazer ter vocês aqui no Mais Bonita. Aguardo vocês mais vezes, como a gente disse, né? As tecnologias estão sempre avançando, então eu tenho certeza que nós teremos assunto para outros programas. Foi um prazer, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado Tchau, pelo convite. tchau. Obrigado pelo convite. E é isso, Mais Bonita vai ficando por aqui, mas eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.